Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde? Este é o plano. Conosco também Vitalícia Levíssima Água de Marília e Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Olha, o programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito interessante. A gente vai falar aqui sobre o CADES. O CADES é um novo serviço que está funcionando em Marília na área da saúde. É o Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento Socioemocional. E vale muito a pena você conferir comigo hoje. A gente tem aqui a presença da Marisa Ramos Ferreira, que é psicoterapeuta e neuropsicóloga da infância e adolescência. A gente está também com a doutora Manuela Aquino Baldelin, que é médica psiquiatra, e também com a Silvana Aparecida Novo Colucci, que é psicopedagoga com habilitação em educação especial. E a gente está com esse time aqui de primeira linha para falar realmente do CADES, que é uma grande novidade na nossa cidade e que vai certamente aí revolucionar essa área. Muito boa noite a vocês, muito obrigado pela presença aqui, é uma honra. Eu estou super tranquilo hoje, porque 3 mulheres, você imagina, hoje não vai faltar assunto. Doutora Manuela, primeiramente, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Marcos, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, o CADES, a gente discutindo os casos no consultório, a gente trabalha isoladamente, cada uma na sua sala, né, e é uma vida muito solitária. E aí, os casos em comum, a gente acabava discutindo. E nisso surgiu a ideia do CADES, que aí a gente teria um espaço único, né, cada um na sua área, na sua atividade, e uma complementando a atividade da outra, tentando oferecer o melhor tratamento para o nosso paciente. Então, foi essa a ideia, o objetivo do centro. Vocês já trabalhavam juntas, então? É isso ou não? De certa maneira, sim, porque eu na psiquiatria, aí precisava de alguém para melhorar alguma habilidade emocional, alguma habilidade pedagógica de um paciente que estava com queda de rendimento escolar, por exemplo, e aí a gente acaba contando com uma rede de apoio aí que dá suporte, né? Então, aí foi dessa maneira que a gente estreitou o laço. Legal. Marisa, fala pra gente um pouco aí também da sua participação nesse processo todo e até pra gente entender um pouco dessa necessidade, né, de um serviço como esse, da importância de um serviço como esse para nossas crianças em especial. Boa noite, Marcos, né? Boa noite a todos. Realmente nós, conforme a doutora Manuela, né, disse, né, já tendo um trabalho já em conjunto, nós então sempre pensávamos, né, puxa, a gente precisava ter um espaço onde nós conseguíssemos ter uma estrutura que acolhesse as famílias de uma forma geral, né, além de atender as crianças, que nós pudéssemos também desenvolver projetos com os pais, com os familiares. Então tudo isso foi sendo aquecido, né, as ideias foram ampliando até que a gente chegou nessa conclusão de ter o CADES, né, montar então um lugar. Quando a gente tomou essa decisão, a gente decidiu então procurar um lugar que acolhesse, né, tudo isso com uma estrutura um pouco maior, e foi onde nós encontramos então hoje as instalações onde o CADES está acontecendo. Então, nós estamos num momento assim, bem feliz, né, que a gente teve a inauguração semana passada, né, até agradecemos, né, a TV Marília que esteve lá acompanhando a gente, e nós estamos agora com uma série de projetos já sendo colocados aí no papel para estar divulgando para todo mundo. Bacana. Silvana, conta pra gente um pouco, você como psicopedagoga com habilitação em educação especial, aliás, a área escolar me parece que ela acaba sendo um grande apontador, um sinal, né, para dizer que as coisas não andam bem, é isso? Isso, boa noite, obrigada pelo convite. Então, as crianças, elas quando começam a apresentar algum tipo de dificuldade ou uma defasagem, né, na escola, os pais procuram o atendimento psicopedagógico para a gente fazer uma avaliação, né? Então, a gente procura investigar o que é que está acontecendo, se é um déficit cognitivo, se é um emocional,
que não está bem, né? Então a gente avalia a criança e a partir disso a gente conta, igual a doutora Manuela disse, a Marisa. Então, quando precisamos mais da parte, se é mais emocional, a gente precisa mais do apoio psicológico, ou se às vezes precisa de uma medicação, né? A doutora Manuela colabora com essa parte. E é um trabalho em conjunto que a gente vai lançando recursos para essa criança acompanhar novamente o ensino e sanar essas dificuldades que ela está apresentando. Bacana. Doutora Manuela, a gente ouve muito falar é muito frequente, né, a gente ouvir quando fala em distúrbios em crianças, assim, essa coisa, muito ao TDAH, né? Mas não é só ele, né? E ele acabou meio que vulgarizando um pouco, né? Isso, na verdade, assim, a criança tem muita dificuldade de identificar a emoção. E aí acaba aparecendo muita alteração emocional através do comportamento, seja através de um retraimento ou de um excesso de agitação. E aí as crianças pequenas, na parte das vezes, né, em idade escolar, a agitação é uma coisa que acaba gritando aos olhos e faz esses pais procurarem. Mas assim, isso pode estar presente também em quadros depressivos, ansiosos, e em diversas outras patologias que não só o TD. Né? Então aí a gente tem que avaliar bem e ver qual é o caso. Porque eu me lembro que uma época tudo era TDAH, né? Criança era um pouquinho espoleta, olha, tem o déficit de atenção e hiperatividade, né? E isso tem uma certa avaliação, ou muitas avaliações que são feitas para você fechar um diagnóstico nesse aspecto, né? Tem escalas, os pais preenchem, os professores preenchem, né? Aí chegam pra gente e a gente faz o balanço e o manejo disso tudo. Ô Marisa, conta pra gente aí, como é que é essa primeira abordagem, né? Quando é que a pessoa procura, por exemplo, o CADES? Em que situações isso tem uma indicação? Bom, como nós dissemos, né, o CADES tem os atendimentos individualizados na área de psicopedagogia, psiquiatria e psicologia. E também, né, agora a partir de dezembro, nós teremos, além da infância e adolescência, uma colega nossa, Daniela Bellini, que vai também fazer o atendimento de adolescentes e adultos. Então, é um serviço prestado de forma multidisciplinar e aí os pais ligam, né, já sabendo e perguntando sobre essas áreas e eles marcam para fazer uma avaliação, para levar lá até nós a demanda, para ver se realmente é mérito dessas especialidades que nós temos lá. Então, a partir disso, nós fazemos uma avaliação, eu faço na parte psicológica ou neuropsicológica, né, faço uma bateria de testes, avalio, converso com as famílias para poder chegar numa hipótese diagnóstica e aí fazer os encaminhamentos que julgar necessário. Então, na verdade, o CADES é um centro que acolhe, né, várias demandas em termos de patologias, mas é tudo muito feito com uma avaliação, né, de uma forma muito séria, porque se realmente não couber a nós vamos fazer os devidos encaminhamentos também. A tua área, que é a neuropsicologia na infância e adolescência, né? Como é que é esse trabalho? Bom, a área da neuropsicologia, que é a psicologia aí dentro da neurociência, que é uma área muito importante, assim, né? A doutora Manuela está aqui, né? A Silvana, e o quanto a gente tem percebido que essa área tem sido divulgada e solicitada, porque muitas vezes para fechar um diagnóstico, né? Para compreender melhor como é que funciona o cérebro que está ligado a esse comportamento que a criança apresenta, é feita uma avaliação precisa do que a gente chama de funções cognitivas, que são várias áreas do cérebro, várias funções do cérebro, para entender como isso está funcionando internamente, para entender o comportamento que está sendo apresentado. Então, é bem bacana a forma de trabalhar em conjunto com as outras especialidades, porque a gente faz uma avaliação e encaminha essa avaliação para a escola, para os médicos, né, que solicitam, para outros profissionais, e junto com isso a gente participa, então, da formação de um diagnóstico. O que acaba sendo assim, é claro que vocês falaram que são 3 áreas, né, distintas, tal, mas que trabalham juntas, mas, por exemplo, na sua área, qual a queixa mais frequente, assim, mais comum, mais corriqueira? Eu que trabalho com crianças e adolescentes, a questão dos transtornos de humor, aí, depressão, né, afins, e a questão dos transtornos ansiosos, né, que
para a minha área da infância, tem crescido muito, né? Nos últimos anos, nós temos visto o quanto as crianças estão ansiosas, embora a ansiedade é uma emoção presente em todos, inclusive nas crianças, mas o aumento dessa ansiedade tem trazido prejuízos para as crianças. Então, eu tenho recebido muitas crianças com quadros ansiosos que têm levado a prejuízos, seja na vida acadêmica delas, na vida familiar, na vida social. Então, quando a gente faz cursos, quando a gente, né, sai para poder formar grupos em relação a isso, tem se discutido muito esse aumento, né, das patologias da ansiedade. Doutora Manuela, e a depressão é algo assim, como é que a gente pode considerar? É algo preocupante hoje na infância e na adolescência? Sim, é uma das doenças mais incidentes junto com os transtornos de ansiedade. E o que chama a atenção é que hoje, ultimamente tem sido cada vez mais prevalente isso, cada vez numa faixa etária mais precoce. Então as intervenções são necessárias nesse sentido. Né? E até um projeto nosso lá do CADES também, que a gente vem desenvolvendo paralelo, está relacionado ao Brain Academy, que é uma escolinha que tem um intuito preventivo nesse sentido, porque visa educar essas crianças, então, para entender um pouco dessas emoções, gerenciar essas emoções todas, para saber conduzir e administrar isso tudo, porque muitas vezes elas paralisam frente a elas e não sabem como sair, né? É aí quando aparecem as doenças. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, eu volto para a gente falar mais sobre este assunto e outros temas aqui no programa Conexão de hoje, conversando aqui sobre o CADES, que é o Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento Socioemocional. É um novo serviço que está disponível na nossa cidade com uma equipe fantástica. Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília e também conosco Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Até já.